Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart e esse é o Estudo na Palavra e estamos felizes de ter você conosco, junto com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith e com você. É muito bom ter você conosco. Quero continuar uma ilustração que eu estava dando no programa de ontem ou no programa passado e como minha família aceitou a Jesus. Mas 2 dias depois, eu consigo ver de maneira vívida, alguém bateu na porta do lugar aonde nós estávamos ficando, era um hotel. O meu pai se levantou e nunca vou esquecer. E ele perguntou quem era e a pessoa respondeu Frank, era o cunhado do meu pai. O meu pai abriu a porta e eu ainda estava na cama, vendo o que estava acontecendo. E o tio Frank ficou calado, sem falar nada. E o meu pai falou, é o Doni, não é? E o meu tio Frank balançou a cabeça e disse, sim, ele faleceu há mais ou menos 1 hora atrás. Então, eu não lembro o que o meu pai fez, eu não lembro ao certo, mas eu sei que eu lembro do funeral e o meu irmãozinho tinha 3 meses de idade. Ele tinha os cabelos caracolados, e o meu cabelo é liso e nunca foi preto como o dele. O dele era pretinho e cheio de cachos. E lembro do meu pai olhando para aquele caixão e dizendo, filho, eu prometo que vou te encontrar no céu. Ele sabia que aquilo era necessário, pois ele estava fugindo de Deus. Ele sabia que estava dizendo não para o Senhor. Ele sabia que estava ignorando o chamado do Espírito Santo. E eu lembro que a gente voltou para Ferry Day, em Louisiana, e dentro de poucos dias, eu lembro que e muitas vezes me perguntei o que teria acontecido comigo se não fosse por isso. O meu pai desceu com a minha mãe até o altar naquela pequena Assembleia de Deus e disseram sim para Cristo. Certo. E o nosso mundo mudou Aleluia. Totalmente. É algo estranho. Antes do meu pai aceitar a Jesus, ele tinha um ótimo negócio. Ele não tinha estudado muito, mas tinha um ótimo negócio. Só que nada dava certo antes que ele aceitasse ao Senhor. Mas no momento que ele aceitou a Jesus, tudo que ele tocava virava dinheiro. Deus o abençoou. Ele estava construindo casas, tinha um contrato bom e também estava plantando coisas. Era um negócio a mais. Outras pessoas plantavam para ele. Ele tinha uma mercearia e o Senhor o abençoava grandemente. E lembro que construímos uma nova casa, ele comprou um carro novo, pagando em dinheiro. Não tinha financiamento, não, era no dinheiro. E lembro que minha mãe me chamou e chamou minha irmã e disse, queremos conversar com vocês. E o meu pai disse, estou vendendo tudo que tenho e vou construir uma igreja no noroeste de Louisiana. E eu fiquei pensando assim, Deus, eu amava aquela casa nova, eu amava aquele carro novo, sabe? Estávamos indo muito bem. Eu acho que na época eu tinha uns 15 anos. E aí ele disse, eu vou construir uma igreja. E eu falei, e vamos para onde? E ele disse, Wisner. E eu falei, Wisner? Wisner? Porque tinham umas 300 pessoas ali. E na época morávamos na metrópole de Ferry Day, que ali tinham 3.000 pessoas. Meu Deus! E eu mal sabia que encontraria a Francis ali, que seria a melhor coisa que aconteceu comigo. Mas Deus tinha sua mão em tudo que estava acontecendo, em tudo.
E ele estava direcionando Louvado eventos. seja Deus. Mesmo que minha mãe e meu pai não estivessem salvos, ele estava direcionando as coisas. Isso. E quando ele falou para o meu pai, o seu filho vai morrer, e ele sabia por quê. Ele sabia que era porque ele estava correndo de Deus. Certo. Ele sabia, e ele foi salvo sob o ministério do irmão Vincent Rockford, que estava pregando em nossa igreja. E ele foi ensinado pelo Raymond T. Ritchie, em Houston, no Texas. E em uma cruzada que eu preguei em Houston, ele me buscou no aeroporto e me levou até aquelas rodovias bem altas ali. E aí ele disse para mim, o templo do Richard ficava ali, irmão Swagger, e eu fui salvo ali. Eu era católico, só conheci o catolicismo junto com minha família. Mas minha mãe estava morrendo de câncer. E alguém jogou um jornal no quintal e não tínhamos como comprar um jornal. E lendo aquilo, eu vi um anúncio, uma página bem grande dizendo: Jesus salva e Jesus cura, câncer curado, os olhos dos cegos se abrindo. E ele disse para a mãe dele, vamos para esse culto. E nunca tinham ido para uma igreja protestante na vida, mas disse, vamos para esse culto. E eles foram. Era um sábado à noite e o lugar estava lotado. E precisou de alguém ajudar a mãe dele a sair do carro. Ela estava fraquinha. E ela perguntou, filho, você sabe o que está fazendo? E ele disse, sim, eu sei. Quando li o jornal, algo me disse para vir. E eles começaram a cantar e nunca foram para a pregação, porque o Espírito de Deus veio sobre aquele lugar e o Rockford entregou o coração para Jesus e a mãe dele foi milagrosamente curada e viveu até quase ter 90 anos de idade. Eu quero ver Deus fazendo essas coisas outra vez. Sim, sim. Eu quero ver outra vez. Aleluia. E sei que Ele pode. Sei que Ele quer. E sei que Ele vai. E eu creio nele. E porque Ele é um Deus poderoso e um Deus de milagres. E Ele pode fazer todas as coisas. Não é maravilhoso como Deus opera as coisas desta forma? Ele conhece os corações das pessoas. É verdade. Eles eram católicos. Ele sabe como tocá-las. E o Espírito Santo fez com que o menino jogasse o jornal ali por engano. Não foi bem um engano. Certo. Mas ele jogou aquele jornal na frente da casa dele. E então o irmão Rockford, na época, só tinha 20 anos, se é que tinha isso, fez com que ele pegasse aquele jornal e começasse a ler. E aquele anúncio chamou a atenção dele, não é? Senhores, se pararmos para pensar, Deus já fez tantas coisas maravilhosas, tantas coisas grandiosas, e Ele ainda está fazendo essas coisas grandiosas. E tem um pressentimento em meu coração que alguns que estão me assistindo agora, o seu coração está pesado, você não está vivendo para Deus. E o Espírito Santo está tocando você por semanas, se não por meses. E você sabe que Ele tem. E agora é a hora de dizer sim para Cristo. Assim. Aleluia. Sim, Senhor. Agora é a hora de dizer sim para Cristo. Senhor. Eu vou fazer uma oração e acho que posso dizer, sem medo de exagerar, que já orei com milhões de pessoas pelo mundo. Mas agora é para você. E quero que você diga comigo. Os irmãos vão te ajudar e quero que você creia de todo o seu coração e o seu mundo vai mudar. E você nunca mais será o mesmo e você vai melhorar 1000 vezes mais. Vamos orar e quero que você repita e creia nisso. Querido Deus no céu. Querido Deus do céu. Eu venho a Ti. Eu venho a Ti. No santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. De como tenho vivido. De como tenho vivido. E das coisas que fiz. E das coisas que fiz. Eu peço ao Senhor que me perdoe neste momento. Que me perdoe neste momento. E que me limpe.
e que me de limpe todo pecado. de todo pecado. Com a minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Em meu coração, eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive. E Ele vive. E neste momento, eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E de acordo com a sua palavra, que não pode mentir, eu estou lavado. Eu estou limpo, eu estou perdoado, eu estou salvo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você diga para alguém, hoje, amanhã, quando for, que você aceitou a Jesus. Isso vai te fortalecer e te ajudar. E sim, Pai. Não deixe de fazer isso se puder. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória ao nome do Senhor. Sim. Irmão Swegert, nós temos apenas um segundo antes de irmos para o intervalo. Mas quando você faz aquela mudança, você sai daquele canto, você verá que o seu Pai, assim como eu vi, que assim como outros milhões já viram que Ele é um bom Deus, talvez Ele nos discipline para nos levar a um lugar onde responderemos ao seu chamado de salvação. Mas Ele é um Deus que abençoa, assim como Ele me abençoa, e valerá a pena em cada segundo neste relacionamento com Deus. Certo, verdade, exatamente. Mas, senhores, eu sinto que o Senhor quer fazer grandes coisas. Sinto, sim. Sim. Eu sinto em meu espírito. Vamos ler o versículo 14 outra vez, por favor, Lauren. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal. Pare aí só um instante. O que ele quer dizer com observar o mal? Ou guardou, se podemos dizer, mantendo cativo e depois aplicou. Na realidade, acho que ele viu aquilo, ele vê o mal. O que é feito, a rebelião e a desobediência. Ele vê. Isto está correto, é verdade, mas eu penso que neste sentido ele está falando sobre a ira que Deus preparou para a desobediência, no sentido do mal. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal. Ele tomou conta para que permanecesse disponível para que quando acontecesse no tempo certo. E ele pode fazer o que precisa ser feito. E por aí vai. Ele diz, por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Então a ideia, de novo, não há nem um pingo de maldade em Deus, mas Ele vai orquestrar e permanecer para que o mal venha, como nós falamos antes. Você pode evitar que coisas ruins aconteçam, se é que podemos usar essa terminologia, obedecendo à voz dele? Eu acho. Que quer dizer obedecer sua palavra? Nós podemos ler na Bíblia que algumas vezes Deus se arrependeu de fazer o mal. Estava na sua mente fazer. Ele estava guardando o mal, preparando para liberá-lo de uma forma que somente Deus faz. Mas aí uma mudança de coração, de ação, de atitude. Então ele desiste de fazer aquele mal. Daniel diz que o Senhor é justo e todas as suas obras também. Ou seja, ele nunca comete um erro, nunca faz nada errado. Ele nunca faz algo e depois diz, me desculpa porque eu fiz isso. Ele não faz isso. E ele é muito mais misericordioso do que merecemos. É verdade, pode falar. Pense na história de Jonas em Nínive. Deus o manda para lá para pregar e eles se arrependem. É Deus verdade. poupa aquele lugar. Ele estava tão infeliz com aquilo. Mas você fez a pergunta e quando olhamos para o versículo, e quando eu penso na nossa nação, em qual medida Deus irá nos punir por causa de milhões de bebês que estão sendo mortos hoje? Eu não sei. Mas Deus não tolera o mal, Ele vai julgá-lo. Ele irá julgar esta nação e qualquer outra nação. Mas é incrível como Daniel faz esta afirmação. Por que não obedecemos a sua voz? Isso é crítico. Se não obedecermos a sua voz,
o julgamento virá. Certo. E tem outro aspecto também, que é o fato de que Deus alcança as pessoas e é rejeitado. A misericórdia de Deus tentando alcançar as pessoas. E eu estou pensando aqui no faraó, quantas vezes Deus teve que lidar com o faraó e o faraó o rejeitou várias e várias vezes. Mas a misericórdia de Deus para alcançar aqueles que são pecadores, para tentar lidar com eles. E quantas vezes Deus tem feito isso? E as pessoas têm se virado contra Deus e o rejeitado, e ele tem tentado alcançá-los. Deus não pode compactuar com o pecado, de maneira alguma. Uma hora ou outra, ele tem que ser espiado, tem que ser julgado. Julgado é uma palavra até melhor. Agora, quando você olha para quem não é salvo, que não conhece o Senhor e que não diz conhecer o Senhor e nem se importam com ele, de maneira alguma. Isso compõe a grande maioria desse país e de qualquer país. Jesus falou que são poucos que encontram esse caminho estreito que leva à vida. Depois de um tempo, esse povo, seja quem eles forem, centenas de milhões, não vão se arrepender. E eles não vão aproveitar daquilo que Jesus fez na cruz. Então o pecado vai ter que ser julgado. Quando você, não importa quem é a pessoa, olhando para as nações do mundo, Sim. A Alemanha teve que ser julgada. Sim. Nos anos 40. O Japão teve que ser julgado, a Itália também. E esse juízo foi severo. Muito severo. Muito severo. E Deus usou os Estados Unidos para julgar. Ainda que houvesse pecado aqui também, mas não era nem de perto parecido com o que tinha lá. E sei que quando Jim Uzi tentou colocar o nosso programa no Japão e conseguiu colocar lá. E ele foi até a maior rede de televisão em Tóquio e perguntamos se eles podiam passar o nosso programa. A gente ia pagar, é claro. E eles disseram: Senhor Uzi, não somos pessoas emocionais. Você não quer colocar o seu programa aqui não, viu? A nossa cultura é diferente de vocês americanos. E o Jim continuou: não, coloca aí para ver o que vai acontecer. E ele voltou depois de algumas semanas, ou talvez um pouco mais, depois de enviar a fita para eles, e levaram ele para o escritório e disseram: Senhor Uzi, não sabemos o que dizer. Colocamos o seu programa para tocar e colocamos o nosso telefone embaixo. Ligamos para todos os executivos da rede de televisão. E nós sabíamos que ninguém ia responder aquilo. Mas ele disse: por 2 dias o povo ligava e o nosso telefone ficava sempre ocupado. Eu olhei para alguns homens que eu conhecia e eles estavam chorando muito quando o programa estava passando. E ele falou: então nós vamos passar o seu programa. Mas eles nunca tinham ouvido o evangelho. Aqueles homens nunca tinham escutado o evangelho de maneira alguma. Mas acho que Deus está para julgar todo esse mundo. Não só a América, inclui a América, mas o mundo inteiro. E orando outro dia, antes de amanhecer, eu senti forte em meu espírito de pedir ao Senhor para colocar esse programa em toda casa no mundo. Toda casa no mundo. Você pode dizer que é impossível. Bem, com Deus tudo é possível. Mas agora a tecnologia está avançando de tal maneira que pode ser. Sim. Pode ser feito. E com a disponibilidade da tecnologia, irmão Swagger, a maior parte disso está fora das casas por causa da internet. Os telefones, os iPads, os aparelhos estão nas casas, mas o nosso programa agora
estão nos telefones, iPads, computadores, não nas casas, mas em todos os lugares do mundo, onde quer que a internet vá. E eu não tenho os últimos números, talvez o John tenha, mas o nosso departamento de tecnologia disse que são 6 milhões de pessoas, 6 bilhões com B, alguns anos atrás, porque este pequeno aparelho aqui agora pode colocar o programa que nós estamos gravando agora, hoje, em qualquer lugar do mundo. Não precisa estar numa casa. Eles podem assistir e ver. É tão fácil quanto estar aqui sentado agora. E temos que acreditar em Deus. Sim. Que a convicção do Espírito Santo vai fazê-los querer assistir. E você pode ver no aplicativo, eu posso mexer aqui com o meu dedo e mexer no programa que está na SBN, não precisa estar numa casa. O Doni acabou de ir embora, ele pregou perto de onde você estava também. E uma mulher lá, com 80 anos, ela deu um testemunho fenomenal. Fenomenal. Ela contou como ela tinha sido molestada pelo seu pai quando tinha 10 ou 11 anos de idade. E quando ela tinha 15 anos, ela quase era uma alcoólatra e usava muitas drogas e vivia uma vida abominável. E a cabeça dela ficou atrapalhada por causa do que ela sofreu quando criança. E ela disse que ligou a televisão uma noite e o nosso programa estava lá. E ela disse que quando acabou, minha alma estava salva e meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E o meu mundo mudou totalmente. E o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Ele pode tocar pessoas. E eu posso dar testemunho atrás de testemunho de pessoas que não conheciam a Deus e não se importavam, mas algo os trazia para frente da televisão. O programa começava a passar, eles xingavam e tentavam parar de assistir. Mas o Espírito de Deus os pegava de jeito. O poder convencedor do Espírito Santo é a coisa mais poderosa na face de toda a terra. Temos que orar para que esse poder convencedor esteja sobre este mundo, trazendo pessoas para frente da televisão, na hora certa, na hora certa. Nosso tempo acabou. Muito obrigado por nos assistir hoje. Louvamos a Deus pela graça dele e não perca o próximo programa.